A jovem faxineira Sofia estava limpando o chão da enfermaria quando sua filha de 5 anos, Emma, subiu na cama de um homem em coma. Os monitores apitaram. A enfermeira correu até eles e gritou: "Você está louca? Tire a criança daqui imediatamente!" "Ela só está segurando a mão dele." Sofia tentou proteger a menina, mas sua voz tremia. "Esta é a cama do milionário Lawrence." O médico de jaleco branco elevou o tom de voz. "Você tem noção do risco que está correndo?" Emma não se mexia, segurando com força a mão do homem sem vida com seus pequenos dedos. "Mamãe, ele me ouve", sussurrou ela. Sofia empalideceu. A situação ameaçava se transformar em um escândalo, e ela já tinha que suportar humilhações todos os dias. Sofia trabalhava na clínica municipal há mais de 3 anos. Ela era uma daquelas pessoas que ninguém notava. Uniforme escuro, balde, pano e olhos sempre baixos. O marido a abandonou, deixando-a com uma filha pequena e dívidas. Os pais se afastaram dela e ela não teve escolha. Aceitou qualquer trabalho. "Sé, você se atrasou de novo", resmungava todos os dias a enfermeira-chefe Miriam, lançando-lhe um olhar descontente. "Eu preciso terminar o corredor", respondia Sofia baixinho. "Não se justifique, você não é ninguém aqui, e todos sabem disso." Quando não tinha com quem deixar Emma, Sofia a levava para o hospital. A menina ficava sentada num canto com um livro ou desenhava em pedaços de papel enquanto a mãe esfregava o chão. Os funcionários reviravam os olhos. Trouxe uma criança para atrapalhar. Mas Sofia não tinha escolha. Ela tinha medo de perder o emprego e o teto sobre sua cabeça. Naquela noite, Sofia caminhava pelo longo corredor com um balde e um pano, quando ouviu a conversa de 2 enfermeiras do lado de fora da enfermaria no último andar. "Ele não está reagindo de novo", sussurrou uma. "O milionário Kramer continua em coma." "Ele está vegetando há 6 meses", resmungou a outra. "E há tanto dinheiro em torno dele que nem sonhamos." Sofia fingiu não ouvir, mas seu coração deu um salto. A enfermaria, onde raramente deixavam alguém entrar, sempre lhe pareceu especial. Durante o dia, os melhores médicos ficavam de plantão. À noite, os seguranças espreitavam pela janela. E hoje a porta ficou entreaberta. Emma, cansada de esperar, aproximou-se da mãe e sussurrou: "Mãe, posso dar uma olhada? Só com um olho." Sofia sabia do dom incomum da filha. Emma frequentemente adivinhava o humor das pessoas e conseguia sentir a dor delas. Certa vez, ela percebeu que a menina estava acalmando um bebê que chorava no parque. E ele rapidamente parou de chorar, como se sentisse o carinho sincero dela. Essa não foi a primeira manifestação do dom incomum de Emma. Desde a mais tenra infância, a menina conseguia sentir as emoções das outras pessoas. Quando tinha apenas 2 anos, ela se aproximou de um menino vizinho que estava escondido debaixo da escada e chorando. Ninguém conseguia entender o que havia acontecido com ele, mas Emma simplesmente sentou-se ao lado dele, pegou-lhe na mão e, em poucos minutos, ele se acalmou. Mais tarde, descobriu-se que o menino tinha se assustado com um cachorro, mas não conseguia contar isso. Desde então, Sofia percebeu como a filha intuitivamente adivinhava o humor das pessoas, como se lesse suas almas. "Não pode", Sofia repreendeu bruscamente. "Não é da nossa conta." "E se ele acordar quando me vir?" As palavras da criança tocaram. Sofia nunca se permitiu sequer pensar em algo além de um pano sujo e do rangido da esfregona. Mas, naquele momento, ela sentiu um desejo estranho: cruzar a soleira e ver o homem em torno do qual circulavam tantos rumores. Ela empurrou a porta. Um quarto enorme, lençóis brancos, aparelhos, lâmpadas piscando. Na cama estava um homem de uns 50 anos, pálido, com os olhos fechados. Os soros estavam conectados às suas mãos. Emma de repente pulou em uma cadeira, depois na beirada da cama. Sofia exclamou: "Desça imediatamente! Você enlouqueceu?" "Mãe, ele está vivo, eu sinto." "Olha, os dedos dele se moveram."
O Dr. Walter, que observava o paciente, comentou: Sabe, às vezes o contato emocional realmente pode despertar os pacientes. A espontaneidade e a sinceridade infantis muitas vezes funcionam melhor do que qualquer medicamento. Sofia congelou quando o aparelho apitou. O homem moveu levemente a mão e, em seguida, abriu os olhos. A enfermeira Miriam invadiu a sala. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz tremia de raiva. "A faxineira e sua filha na cama de um milionário. Você entende o que fez?" Sofia tentou explicar confusa. A porta estava aberta. A criança não conseguia impedir. "Cale a boca!" gritou Miriam. "Vou relatar tudo à direção. Você está acabada!" Mas, nesse exato momento, os aparelhos voltaram a apitar. O homem abriu os olhos e exalou um suspiro quase inaudível. "Água!" A enfermeira empalideceu. Sofia pegou o copo e levou o canudo aos lábios dele. Ele tomou um gole. A sala parecia ter congelado. Todos olhavam apenas para Sofia, que inesperadamente se encontrava ao lado daquele que há 6 meses era considerado imóvel. "Ele acordou. Depois que você..." Miriam não terminou a frase e baixou os olhos. A partir daquele dia, tudo mudou. Rumores se espalharam pelo hospital. Alguns sussurravam que a filha da faxineira trouxe o milionário de volta à vida. Outros, que era coincidência. 2 dias depois, a família do milionário chegou à clínica. A primeira a aparecer foi sua irmã, Margaret. Alta, severa, vestindo um terno caro, ela caminhava pelo corredor como se o hospital lhe pertencesse. "Onde é esse circo?" Ela perguntou em voz alta aos médicos. "Disseram-me que permitiram que uma faxineira tocasse no meu irmão." O médico-chefe tentou acalmá-la. "Margaret, entenda que isso aconteceu por acaso. Mas o fato é que, após o contato com a criança e sua mãe, o Sr. Kramer reagiu pela primeira vez." "Você está falando sério?" A mulher sorriu friamente. "Então, agora o destino da herança vai depender de uma garota com as mãos sujas?" Mais tarde, seu sobrinho, um jovem chamado Félix, se juntou a ela. Ele segurava o telefone nas mãos e sorria maliciosamente. "Já gravei tudo isso. Se amanhã os jornais publicarem a manchete 'Faxineira desperta milionário', todos nós ficaremos envergonhados. Precisamos resolver essa questão discretamente." Sofia foi chamada ao escritório. À sua frente estava Margaret. Ao lado, Félix e, em frente, o advogado da família. "Ouça com atenção." Margaret inclinou-se para ela. "Você e sua filha não se aproximem mais da enfermaria. Recebam a indenização e esqueçam que estiveram aqui." Margaret sempre foi a braço direito do irmão nos negócios. Ela conhecia cada contrato, cada transação. Perder o controle da situação poderia significar o colapso de tudo o que eles construíram ao longo dos anos. "Mas ele mesmo abriu os olhos quando Emma..." Sofia tentou protestar. "Chega de contos de fadas!" gritou Félix. "Você quer que as pessoas pensem que foi você quem o despertou? Primeiro sussurros, depois artigos, depois reivindicações de dinheiro. Nem pensar." Sofia engoliu em seco, sentindo-se humilhada. Mas Emma gritou inesperadamente. "Ele apertou minha mão! Não estou mentindo!" Momentos como esse já haviam acontecido antes. No jardim de infância, Emma frequentemente se tornava um colchão para as outras crianças. Elas se aproximavam dela, compartilhavam seus medos e preocupações. Os educadores notavam que, quando Emma pegava na mão de uma criança chateada, esta acalmava-se rapidamente. Os médicos atribuíam isso à empatia especial da criança, mas Sofia sabia que o dom da sua filha era muito mais profundo. Félix riu. "Exatamente, criança. Ela tem alucinações, e os adultos devem ficar calados e fazer o seu trabalho." Margaret resumiu friamente. "Ou você aceita a nossa proposta ou amanhã estará na rua, sem emprego." A partir desse momento, Margaret iniciou uma verdadeira guerra contra Sofia e sua filha.
Ela usou todos os seus contatos no hospital para limitar o acesso delas ao irmão. Mas, cada vez que Emma aparecia ao lado do paciente, seu estado melhorava, o que só reforçava a determinação de Margaret de agir com mais rigor. Sofia saiu do consultório com as bochechas em chamas. Ela se sentia miserável e esmagada, mas no fundo sabia que, se o milionário realmente começasse a recuperar a consciência ao lado delas, a verdade acabaria por vir à tona mais cedo ou mais tarde. No terceiro dia, a situação mudou. Os médicos registraram sinais mínimos de consciência no milionário. Sua respiração ficou mais regular e suas pupilas reagiam à luz. Sofia, apesar da proibição, voltou ao quarto. Ela temia ser demitida, mas Emma implorou. Mãe, eu preciso vê-lo. Ele está me esperando. Sofia não resistiu. A menina se aproximou silenciosamente da cama e tocou a mão do homem. Esse movimento foi totalmente natural para Emma. Ainda na infância, ela aprendeu a identificar quem precisava de ajuda, simplesmente estendendo a mão. Certa vez, no parque, ela se aproximou de uma senhora idosa que estava sentada em um banco com o rosto pálido. Ninguém prestou atenção ao seu estado, mas Emma sentiu o perigo e chamou os adultos. Acontece que a senhora estava tendo uma crise de tontura. Acorde, ela sussurrou. Você está me ouvindo? Naquele mesmo instante, o aparelho apitou e o pulso acelerou. Os olhos do milionário se abriram e ele sussurrou com voz rouca. Emma! A enfermeira que estava na porta deu um grito e saiu correndo atrás do médico. 1 minuto depois, Margaret invadiu a sala com os médicos e Félix. Todos viram a menina segurando a mão do homem, enquanto ele tentava apertar seus dedos. Margaret exigiu que Emma fosse retirada, chamando o que estava acontecendo de manipulação. O Dr. Walter, observando os aparelhos, confirmou a reação natural do paciente. Felix ficou indignado com as possíveis consequências para a imprensa. Mas as palavras já não significavam nada. Toda a enfermaria testemunhou. O milionário pronunciou um nome pela primeira vez, e esse nome pertencia à filha de uma faxineira. A cada dia que passava, o estado do Sr. Kramer melhorava, e isso era perceptível até mesmo para aqueles que estavam acostumados ao ritmo lento da vida hospitalar. Ele abria os olhos cada vez mais para a luz plena, observando o mundo ao seu redor com cauteloso interesse. Antes, seu olhar era disperso, como se estivesse enevoado, mas agora havia nele uma centelha de consciência, uma presença quase imperceptível, mas evidente, do seu eu interior. Sofia costumava contar como, aos 3 anos, Emma começou a falar sobre seus sentimentos. Ela era capaz de descrever o humor de uma pessoa, mesmo sem ver seu rosto. Tia Ana está com dor de cabeça hoje, dizia ela, assim que a tia entrava no quarto. Vovô está triste, observava ela, embora ninguém demonstrasse suas emoções. Mais tarde, a enfermeira Ana compartilhou com Sofia. Percebi que, sempre que Emma está perto de um paciente, seus sinais vitais se tornam mais estáveis. O pulso se estabiliza e a respiração se torna mais profunda. Os médicos observaram com surpresa os progressos graduais. Suas reações se tornaram mais consistentes. Ele tentava responder a perguntas simples e, às vezes, até iniciava conversas curtas. Cada nova palavra, cada movimento provocava uma alegria leve, quase tímida, na equipe, como se fosse uma pequena vitória sobre a própria natureza da doença. O Sr. Kramer reagia de forma especialmente intensa às visitas de Emma. Uma menina de 5 anos com cabelos ruivos dourados e olhos cheios de espanto e espontaneidade. Quando a menina se aproximava silenciosamente da cama, ele imediatamente virava a cabeça em sua direção, e algo novo aparecia em seu olhar. Interesse, alegria leve, desejo de compreender e sentir. Sofia continuava trabalhando como faxineira, percebendo a cada dia uma melhora no estado de Kramer. Agora ela via o que escapava aos olhos dos outros. Cada movimento de sua filha, cada palavra dela animava Kramer,
como se ele de repente começasse a sentir o mundo novamente. Olá, Sr. Kramer, disse Emma baixinho, sentando-se em uma cadeira ao lado da cama. Como você está hoje? Ele virou lentamente a cabeça para ela. Seus olhos piscaram, como se estivessem ouvindo os sons ao redor. E então ele finalmente conseguiu dizer: Emma. A menina sorriu, e em seu sorriso havia uma confiança que às vezes faltava até mesmo aos adultos. Sim, sou eu. Eu vim vê-lo. Sofia sentiu algo apertar seu peito, alegria misturada com ansiedade. Ela percebeu que as sobrancelhas do Sr. Kramer se ergueram levemente, e os cantos de seus lábios se curvaram em um sorriso fraco. Ele estendeu a mão com cuidado, e a menina colocou a palma da mão dele na sua. Quente, murmurou ele, e sua voz soou fraca, quase inaudível, mas cada som era como uma ponte da escuridão de volta à vida. Sofia aproximou-se, sem tirar os olhos da cena. Ela ouviu a menina cantarolar baixinho para aliviar a tensão, enquanto Kramer a observava com olhos cheios de surpresa e tímida curiosidade. Senhora Kramer, lembra-se de mim? Perguntou Emma, inclinando-se para mais perto. Ele acenou levemente com a cabeça e tentou responder. Eu me lembro. Um pouco. Sofia percebeu que os dedos dele apertaram com mais força a mão da menina. Como se pela primeira vez em muito tempo, ele sentisse novamente o contato com um ser humano vivo, com um mundo que para ele quase havia desaparecido. Lágrimas brotaram nos olhos de Sofia. Ela sabia que aquilo não era apenas um pequeno passo na recuperação. Era um pequeno milagre, uma pequena vitória sobre o que já parecia irreversível. Ela enxugou os olhos com um pano e sussurrou baixinho para si mesma. Aguente firme. Apenas aguente firme. E, naquele momento, o mundo ao redor pareceu parar. Na enfermaria, restavam apenas Emma e o Sr. Kramer, sua pequena, mas incrivelmente importante conexão. Sofia, parada na sombra, compreendeu. A menina não tinha apenas vindo visitar o doente. Ela havia despertado a vida onde quase não havia mais vida. Ela havia se tornado o catalisador do retorno do homem a si mesmo. Você está se sentindo melhor? Perguntou Emma com cautela. Sim, exalou Kramer. Melhor, graças a você. Sofia estava parada na sombra, observando o diálogo silencioso entre os dois. Ela compreendia que agora, ao lado do Sr. Kramer, não havia apenas carinho e ternura, mas também algo muito mais perigoso, um segredo que poderia destruir tudo se a verdade viesse à tona. A menina segurava a mão dele, e ele gradualmente voltava à vida, sem suspeitar que uma tempestade já se formava atrás dela. Nos corredores do hospital, cada vez mais se falava em voz baixa sobre as estranhas conversas telefônicas que Margaret mantinha. Sua voz, aguda e penetrante, ecoava pelos corredores vazios, deixando para trás uma sensação de inquietação e medo inexplicável. Sofia, como de costume, esfregava o chão perto da sala dos médicos, tentando não chamar atenção, mas não conseguia deixar de ouvir. Esses negócios precisam ser fechados antes que ele se recupere totalmente, dizia Margaret nervosamente ao telefone, cada som de sua voz cortando o ar, fazendo o coração de Sofia bater mais rápido. Não podemos permitir que ele descubra a verdade. Sofia congelou, o pano apertado na mão. As palavras soaram como um golpe, como se alguém tivesse sacudido bruscamente todo o curso habitual de sua vida. Sua atenção foi atraída não apenas pelo conteúdo da conversa, mas também pela forma nervosa como Margaret olhava para a porta da enfermaria. Sofia percebeu que a irmã de Kramer estava escondendo algo, e isso poderia estar relacionado ao estado dele. O coração de Sofia batia forte, e ela sentiu as costas cobertas de suor frio. Ela mal ousava respirar, tentando não revelar sua presença. Pensamentos passaram pela sua cabeça. Que tipo de acordo? Que verdade não pode ser revelada? E por que isso está relacionado a ele? Mas, após um momento, ela respirou fundo, sacudiu o medo e continuou o trabalho.
O chão precisava de atenção. O pano deslizava pelo azulejo, e Sofia fingia que tudo o que ouvia era apenas o barulho do corredor do hospital. No entanto, algo dentro dela tremia como uma corda esticada. Uma sensação de perigo iminente e um mistério que ela ainda não compreendia. E, ainda assim, a cada passo sobre o azulejo brilhante, Sofia compreendia uma coisa. As conversas de Margaret não eram casuais. Havia algo por trás das palavras delas. Algo que poderia mudar tudo. E, talvez, ela agora tivesse testemunhado o início de algo que afetaria não apenas o Sr. Kramer, mas todos ao seu redor. Em um dos dias tranquilos, quando a sala estava cheia de uma luz suave após a chuva, o Sr. Kramer pediu inesperadamente que chamassem Sofia. Sua voz estava fraca, mas havia nela uma insistência que antes não havia sido percebida. Sofia, ele disse, e em seus olhos havia um leve sinal de preocupação. Por favor, aproxime-se. Sofia parou na porta da enfermaria. O pano que segurava tremia levemente em suas mãos. Ela deu um passo para dentro, tentando não demonstrar nervosismo, mas seu coração batia forte. O olhar dele estava concentrado nela, tão atento como se tentasse ver em seu rosto algo familiar. Há muito perdido. Kramer lentamente reunia fragmentos de memórias. Aquela noite, a garota com a cesta de frutas, seu sorriso. Agora ele entendia. Era Sofia, apenas mais velha. Você tem uma irmã ou parente parecida com você? Perguntou Kramer inesperadamente, e seus olhos, cheios de um brilho estranho, não se desviam dela. Uma jovem de 16 anos, Sofia congelou sem saber o que responder. As palavras ficaram presas na garganta e os pensamentos se confundiram em um caos. Do que ele está falando? Pensou ela. Como ele poderia saber sobre... Há muito, muito tempo. Ele continuou, como se estivesse olhando para o passado. Conheci uma garota nas favelas. Ela era tão parecida com você. Sofia parou por um momento, lembrando-se. Na minha juventude, eu realmente morava em um bairro pobre. Talvez você tenha me visto naquela época. Ela disse baixinho, sem acreditar nessa possibilidade. Nas favelas? Ela perguntou baixinho, com cuidado, como se tivesse medo de quebrar a magia do momento. Ah, quem você está se referindo? Sofia contou sobre aquele dia nas favelas, como ela vendia frutas para alimentar a família e como Kramer, então um jovem empresário, a ajudou comprando toda a cesta. Kramer piscou, como se tentasse se concentrar, seu olhar fixo em algum lugar além da enfermaria, em um mundo cheio de sombras do passado. A garota, sua voz soava com dificuldade. Cada pausa era como um golpe de sino no silêncio. Eu a conheci quando tudo ao meu redor parecia vazio. Ela era como uma luz na escuridão. As lembranças invadiram Kramer. Uma noite nebulosa, uma rua em um bairro pobre, uma jovem com uma cesta de frutas, sorrindo para os transeuntes. Sua voz, seus movimentos. Tudo era tão familiar. Sofia ficou parada, sem desviar o olhar, e sentiu algo dentro dela tremer. Havia uma estranha tensão no ar, misturada com uma leve sensação de fatalidade e surpresa. Era como se o passado, que parecia perdido para sempre, agora estivesse lentamente emergindo da escuridão, colidindo com o presente. Ela está viva? Ela exalou, quase sem acreditar que estava dizendo essas palavras. Kramer balançou a cabeça silenciosamente, e seus lábios mal conseguiram emitir um gemido silencioso de lembrança. Seus dedos se apertaram no lençol, e seus olhos estavam cheios de uma dor suave, misturada com saudade e nostalgia. Não sei, ele disse finalmente, e seu olhar encontrou o de Sofia, cheio de uma estranha esperança e medo ao mesmo tempo. Mas ela era parecida com você.
Sofia deu um passo à frente, sentindo seu próprio coração bater ao ritmo das palavras dele. Margaret aumentou a pressão sobre Sofia quase imediatamente, assim que percebeu que suas suspeitas estavam se transformando em ação. Ela não tinha vergonha de expressar seu descontentamento diretamente. "Aquela faxineira está aqui de novo?" perguntou Margaret quando Sofia entrou no quarto com Emma. "Será que ninguém pode explicar a ela que está atrapalhando o processo de recuperação?" Margaret. Uma das enfermeiras tentou intervir baixinho. "Ela só está cuidando da paciente." "Cuidando", repetiu Margaret, aproximando-se com a voz trêmula de irritação. "Basta estar por perto para não transformar tudo em um espetáculo. Você não vê que ela está usando a situação para seus próprios fins?" Sofia sentiu o coração bater mais rápido. Ela deu um passo à frente, tentando manter a calma. Eu só quero ficar perto do Sr. Kramer. E da Emma também. Não estamos fazendo mal a ninguém." Margaret sorriu ironicamente. "Emma, a menina, ela também é atriz no seu pequeno teatro agora", disse ela com um sorriso frio. "Tire essa mulher e sua filha daqui. Elas só atrapalham." Sofia apertou as mãos no pano, sentindo a tensão aumentar dentro dela. Mas Kramer, calmamente, mas com firmeza, interveio. "Não, elas vão ficar. Eu preciso da Emma. E da Sofia também." "Kramer." Margaret tentou protestar. "Você não entende. Você precisa se concentrar na sua recuperação e não nessas visitas de entretenimento." "Eu entendo." Ele respondeu com esforço, a voz fraca, mas determinada. "Mas eu quero vê-las." Sofia, que estava ao lado, inclinou-se ligeiramente para ele e sussurrou. "Estou aqui para o senhor, Sr. Kramer. E não vou embora até que o senhor queira." Margaret exalou com irritação e afastou-se para a porta, mas a voz sibilante ainda pairou no ar por um longo tempo. "Isso não acabou. Ainda não é o fim." Sofia olhou para Kramer e Emma e sentiu a tensão lentamente dar lugar à determinação. Ela sabia uma coisa. Seu lugar era ao lado deles, apesar de tudo, apesar dos olhares tortos, dos rumores e das ameaças. O pessoal olhava cada vez mais para Sofia com desaprovação mal disfarçada quando ela entrava na enfermaria com a filha. As enfermeiras cochichavam pelas costas dela. Os médicos trocavam olhares, lançando olhares breves, cheios de dúvida e suspeita. Os rumores sobre a recuperação incomum do milionário começaram a se espalhar pelo hospital como um incêndio florestal. Cada sussurro, cada frase repetida aumentava a tensão. Margaret observava tudo com sua habitual determinação fria. Ela sabia que, se deixasse a história sair do controle, seus planos seriam destruídos. E quanto mais Kramer recuperava a consciência e se fortalecia, mais seu medo crescia. Ela sabia que precisava agir com mais determinação. "Ele está se recuperando rápido demais." Ela sussurrou para Félix, mal conseguindo conter a irritação. "Se essa menina e sua mãe continuarem aparecendo no quarto dele, isso pode destruir tudo o que construímos." Félix assentiu, olhando para trás com um pouco de nervosismo. "Precisamos pensar em algo. Algo que as faça se afastar." Enquanto isso, os olhares dos médicos e enfermeiros quando passavam por Sofia e Emma eram ao mesmo tempo suspeitos e condenatórios. Cada vez que ela aparecia no quarto de Kramer, transformava-se em uma luta silenciosa, quase invisível, pelo direito de estar ao lado dele. Sofia sentia a tensão a cada minuto que passava. Sussurros, comentários quase inaudíveis, olhares de soslaio. Tudo isso a oprimia, mas não a abalava. Ela apertava com força a mão da filha e sussurrava-lhe. "Não tenha medo, querida. Não estamos sozinhas aqui. Vamos aguentar tudo." E cada vez que ela entrava na enfermaria e via Kramer reconhecê-la e sorrir, como seu olhar se enchia de calor e confiança, Sofia sentia que nenhuma intriga ou olhar suspeito poderia tirar esse direito dela. "Eu não vou embora", ela dizia baixinho para si mesma. "De jeito nenhum."
Tirem essa mulher e seu filho daqui! Sussurrou Margaret aos médicos quando ela entrou na enfermaria com mais uma ligação. Sua voz era dura e fria como a lâmina de uma faca. Eles só atrapalham o processo de recuperação. Sofia apertou as mãos sobre o pano, mas não saiu da sala. Sentiu o coração apertar, mas o olhar de Kramer, cheio de insistência e confiança, a manteve no lugar. Ele estendeu a mão silenciosamente para Emma, e a menina timidamente colocou sua pequena mão sobre a dele. Por favor, disse Kramer com esforço, a voz fraca, mas determinada. Não vá embora. Não agora. Sofia se aproximou, cautelosamente, quase na ponta dos pés, e sentou-se ao lado dele. Ela sentia a tensão no ar. Margaret estava parada na porta, com os braços cruzados sobre o peito, e cada olhar dela era como um aviso. Mas Sofia entendia. Ali, ao lado de Kramer, seu lugar não era apenas cuidar do paciente. Era proteger seu pequeno mundo, sua esperança e sua fé de que ainda havia alguém que estava ali não por interesse, mas por verdadeira participação. Ficarei aqui o tempo que for necessário, disse Sofia baixinho, mas de forma que Kramer pudesse ouvir. Por você e pela Emma. Kramer acenou lentamente com a cabeça. Seus dedos apertaram com mais força a mão da filha, e seus olhos, pela primeira vez em muito tempo, brilhavam com tranquilidade e confiança. Margaret deu mais um passo à frente, mas Sofia já não percebia suas ameaças. Ela sabia que sua missão era ficar ao lado de Kramer, apesar de todos os obstáculos, e proteger aquele frágil vínculo que lentamente o trazia de volta à vida. A pressão de Margaret aumentava a cada dia. Ela transformou a vida de Sofia em uma luta constante pelo direito de ficar ao lado do paciente. Mas, quanto mais ela tentava isolá-los, mais forte ficava a ligação entre Emma e seu tio. Margaret apareceu novamente na enfermaria no dia seguinte. Mas agora ela claramente não tinha vindo apenas para verificar, mas para assustar. Seus passos soavam no corredor como um aviso, e seus olhos brilhavam com frieza. "Sofia!" exclamou ela, entrando na enfermaria como se invadisse um mundo estranho. "Quem lhe deu permissão para voltar aqui com a criança?" Sofia apertou o pano nas mãos, mas não recuou. "Não estou fazendo mal a ninguém, Margaret. Kramer quer nos ver." "Quer?" Margaret sorriu, aproximando-se. "Ou você o faz acreditar que ele precisa de você?" Sua voz era áspera, quase sibilante. "Você está desempenhando o papel de fada carinhosa, mas na verdade tudo isso é para você mesma, não é?" "Não", respondeu Sofia bruscamente, sentindo o sangue gelar em suas veias. "Estou aqui por ele, por Kramer." "É o que você diz", disse Margaret friamente, mas seus olhos brilharam com malícia. "E a equipe já está começando a duvidar. Todos dizem que você está interferindo no processo de tratamento. Eles acham que você está se aproveitando da situação." Sofia inclinou-se ligeiramente para Kramer, como se fosse uma pequena proteção, e sussurrou. "Não se preocupe, Sr. Kramer. Não vou deixar que eles o magoem." Kramer, apesar da fraqueza, levantou a mão para acalmá-la. "Sofia está certa. Eles não têm o direito de decidir por mim quem eu preciso. Emma e ela são minhas amigas." Margaret franziu a testa, mas não se afastou. Ela se aproximou da porta, inclinou-se para uma das enfermeiras e sussurrou baixinho, mas com determinação. "Memorize os rostos delas. Decidiremos o que fazer com elas quando chegar a hora." A influência de Margaret se espalhou por toda a equipe. As enfermeiras passaram a deixar Sofia entrar menos na enfermaria, e os seguranças ficaram mais vigilantes. Sofia sentiu uma ansiedade crescer em seu peito, mas também raiva e determinação. Ela se aproximou da cama, segurando a mão de Emma, e olhou Kramer nos olhos. Sofia sabia que os documentos encontrados poderiam revelar segredos perigosos, mas o medo pelo futuro de Kramer superou a cautela. Ela decidiu mostrar as cópias ao médico-chefe. "Não se preocupe, Sr. Kramer.
Estamos aqui e não vamos a lugar nenhum. Mesmo que ela tente nos separar, ficaremos juntos. Kramer acenou levemente com a cabeça, e seu olhar fraco, mas confiante, era como uma âncora que impedia Sofia de entrar em pânico. Sofia, você me salvou 2 vezes, disse Kramer baixinho. Primeiro nas favelas, depois aqui. Ela ainda não sabe que eu posso ser teimoso, acrescentou baixinho com um sorriso quase imperceptível. Sofia sorriu em resposta, sentindo uma estranha sensação de força. Margaret podia tentar, intrigar, intimidar, mas ela não destruiria o que já se tornara o sentido da vida de Sofia: estar ao lado de Kramer e proteger seu pequeno mundo junto com Emma. Sofia estava ao lado da cama de Kramer, segurando a mão de Emma, e sentia a tensão do hospital pressionando-a por todos os lados. Os olhares tortos da equipe, os sussurros pelas costas, a pressão constante de Margaret. Tudo isso tornava seu trabalho insuportável a cada dia que passava. Cada visita se transformava em uma luta pelo direito de estar ao lado de Kramer, e o cansaço se acumulava até chegar ao ponto de ebulição. Mamãe, disse Emma baixinho, puxando sua manga. Não gosto quando todos olham para você de soslaio. Sofia apertou sua mão com mais força, contendo um suspiro profundo. Eu sei, querida. Estou tentando, mas às vezes parece insuportável estar aqui. Kramer, que observava as duas, percebeu a tensão no rosto de Sofia. Ele reuniu o que restava de suas forças e disse baixinho, mas com determinação: Sofia, vejo como isso é difícil para você. Toda essa pressão, os cochichos, o olhar de Margaret. Você não precisa suportar isso. Mas, Sofia hesitou. Não posso deixá-lo, Sr. Kramer. Simplesmente não posso. Você não está me deixando, ele respondeu suavemente. Quero ajudá-la. Ouça-me com atenção. Ele fez uma pausa. Seus olhos brilhavam com um brilho estranho, cheio de preocupação e determinação. Eu tenho uma mansão. Grande parte dela está vazia agora. Quero oferecer-lhe um emprego lá. Você poderá cuidar de mim e da casa, e em troca eu lhe darei alojamento. Você poderá morar lá com Emma e não terá que pagar aluguel. Sofia ficou paralisada, sem saber o que dizer. A ideia parecia quase inacreditável. Segurança, tranquilidade, ausência de pressão constante e olhares tortos. Mas junto com isso vinha a responsabilidade. Um mundo novo, desconhecido e assustador. Você está falando sério? Ela finalmente conseguiu dizer. Lá eu não terei que lutar com Margaret todos os dias? Não, disse Kramer baixinho, sorrindo fracamente, mas com confiança. Lá você poderá se concentrar apenas no que é importante. Em mim, na Emma e em você mesma. Ninguém vai interferir. Ninguém vai julgar você. Sofia fechou os olhos, permitindo-se imaginar isso por um momento. Uma casa espaçosa, as horas tranquilas da manhã, o riso de Emma, o conforto e a paz. Seu coração começou a bater mais devagar. A tensão começou a diminuir. Isso é incrível, ela exalou. Eu não sei o que dizer. Não precisa de palavras, disse Kramer suavemente. Apenas pense nisso. A decisão é sua. Eu só quero o seu conforto e segurança. Sofia abriu os olhos e olhou para Emma. A menina sorriu timidamente para ela como se confirmasse. Essa pode ser a escolha certa. Tudo bem, disse Sofia baixinho. Vou pensar. Kramer acenou com a cabeça, e seu olhar expressava gratidão e compreensão. Naquele momento, Sofia sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que talvez houvesse um lugar à frente onde eles pudessem respirar livremente e ficar juntos sem ameaças constantes. Certa vez, enquanto arrumava o escritório de Kramer, Sofia notou um cofre entreaberto. Ele estava em um canto da sala,
discreto e quase invisível entre as prateleiras com papéis. Mas o olhar de Sofia involuntariamente se fixou nele. Primeiro, ela se aproximou, com o coração batendo mais rápido. Naquele escritório, cada som ecoava, e o silêncio parecia denso e quase palpável. O cofre não estava completamente fechado. Sofia se inclinou cuidadosamente e espiou para dentro. Nas prateleiras havia pastas cuidadosamente organizadas, mas entre elas havia documentos que claramente não deveriam estar ali. Ela notou datas, valores e nomes que, como peças de um quebra-cabeça, coincidiam com os que Margaret havia mencionado ao telefone. O que é isso? Sussurrou Sofia para si mesma, apertando o pano como se isso pudesse protegê-la do perigo. Ela realmente está envolvida nisso tudo. Seu coração batia forte. Suas mãos suavam. Cada momento era como um passo à beira do abismo. Um movimento errado, e alguém poderia notar sua presença. Mas o senso de justiça era mais forte que o medo. Ela sabia que a verdade precisava vir à tona e que Kramer, se descobrisse, deveria ter a chance de se defender. Sofia abriu decididamente várias pastas, folheando os documentos. Havia contratos, relatórios financeiros, relatórios de transferências, tudo o que indicava transações ilegais e manipulações ocultas. Ela pegou um caderno e anotou os pontos-chave. Depois, cuidadosamente fez cópias dos documentos mais importantes em um scanner portátil que carregava consigo. É preciso ter cuidado. Ela sussurrou para si mesma, sentindo um arrepio percorrer seu corpo. Se Margaret descobrir que estou vendo isso, ela fará de tudo para me impedir. Naquele momento, Sofia sentiu as fronteiras entre o dever e o perigo desaparecerem. Cada folha de papel, cada número nos documentos não eram apenas informações. Eram a chave para a verdade, e ela a segurava em suas mãos. Não posso ficar calada, disse ela baixinho, como se estivesse falando em voz alta, como se confirmasse para si mesma. Tenho que fazer isso por ele. Sofia fechou cuidadosamente o cofre, certificando-se de que ninguém tivesse notado suas ações, e saiu do escritório com as cópias dos documentos nas mãos. Ela sabia que, a partir daquele momento, seu caminho se tornaria perigoso. Mas o medo deu lugar à determinação. A verdade era mais importante do que tudo, mesmo que isso a colocasse em risco. Kramer começou a se lembrar de mais detalhes sobre aquela garota do passado. A cada palavra, ele mergulhava em memórias que pareciam para Sofia um milagre e um horror ao mesmo tempo. Os eventos que ela havia escondido tão cuidadosamente todos esses anos agora ganhavam vida inesperadamente em sua narrativa. Ela tinha uma história parecida, disse Kramer pensativo, com o olhar distante, como se não estivesse vendo a sala, mas um passado distante. E os olhos, iguais. Sofia congelou. O coração apertou-se no peito e as mãos involuntariamente cerraram-se em punhos. Ela sabia que ele estava falando sobre ela, mas o medo e o tremor misturaram-se em uma sensação estranha. Sister Kramer, ela começou baixinho, escolhendo cuidadosamente as palavras. O senhor está se referindo a... mim? Kramer virou lentamente a cabeça, tentando encontrar o olhar dela. Seus olhos estavam cheios de perplexidade e leve alegria, como se ele estivesse descobrindo uma parte há muito perdida da realidade. Sim, acho que me lembro de tudo. Cada momento. Ela era, como você, tão corajosa, tão cautelosa e tão solitária. Sofia sentiu tudo dentro dela se tensionar. As palavras de Kramer pareciam derrubar as paredes que ela construíra ao longo dos anos para esconder seu passado. Cada descrição dele coincidia com suas próprias lembranças, lugares, pessoas, acontecimentos. Eu não sabia que era você, ela sussurrou, quase inaudível. Eu pensei que tudo tivesse ficado no passado. Kramer sorriu baixinho. Sua voz tremia, mas havia ternura nela.
Mas o passado sempre encontra uma maneira de voltar, Sofia. E ao que parece, ele me trouxe de volta para você. Sofia sentiu os olhos se encherem de lágrimas por um instante. Tudo isso era muito forte. Medo, surpresa, alívio e emoção. Ela se sentou ao lado dele, colocando cuidadosamente a mão sobre a dele. Tenho medo, ela sussurrou. Tenho medo que tudo isso possa nos destruir. Não, respondeu Kramer suavemente. Isso não vai nos destruir. Isso me traz de volta à vida e a você. Margaret não desistia de tentar desacreditar Sofia. Seus planos astutos gradualmente se transformaram em uma verdadeira campanha contra a faxineira. Ela subornou várias enfermeiras para que elas acompanhassem cada passo de Sofia, observassem qualquer pequeno desvio e imediatamente a informassem. Você viu? Sussurrou uma das enfermeiras para a outra no corredor. Sofia ficou mais uma vez com Kramer. Provavelmente está escondendo alguma coisa. É impossível ignorar isso, respondeu a segunda, baixando os olhos para o chão. Margaret disse: cada passo deve ser controlado. Ao mesmo tempo, Félix, aparentemente calmo e cauteloso, começou a espalhar rumores de que Sofia estava tentando chantagear a família. Suas palavras eram cuidadosamente pensadas. Cada insinuação era como uma gota de veneno. Vocês ouviram? Ele dizia ao pessoal entre uma tarefa e outra. Parece que a faxineira está bisbilhotando os documentos de Kramer. Quem sabe o que ela quer em troca? Sofia ouvia tudo isso. Sentia os olhares tortos, ouvia os sussurros pelas costas e, às vezes, parecia que as paredes do hospital se fechavam ao seu redor. Seu coração se contraía com a injustiça e a fadiga a dominava. Mas era justamente nesses momentos que ela sentia a ligação entre ela e Kramer se fortalecer. A calma, a confiança e a atenção dele se tornaram para ela uma âncora que a impedia de desmoronar. Sofia, disse Kramer baixinho, quando ela se sentou ao lado dele após mais uma visita de Emma. Não dê ouvidos a eles. Eles não entendem. Eu vejo quem você realmente é. Sofia apertou a mão dele, com os olhos brilhando de lágrimas. É difícil para mim. Às vezes parece que não vou aguentar. Ela confessou em um sussurro. Você vai aguentar, disse ele com confiança. Porque é verdade, porque estamos juntos, e ninguém pode destruir o que estamos construindo. As palavras de Kramer não foram apenas um consolo para Sofia. Elas foram a confirmação de que, mesmo sob a pressão das intrigas e da traição, ela não estava sozinha, e que seu cuidado com ele e com Emma fazia sentido. Quanto mais Margaret tentava manchar sua reputação, mais forte ficava o fio invisível que unia Sofia e Kramer. E cada sussurro pelas costas, cada sorriso malicioso dos intrigantes, apenas reforçavam sua determinação de ficar ao lado dele e proteger seu pequeno mundo. Sofia estava sentada à velha mesa no escritório de Kramer, folheando uma pilha de jornais amarelados que encontrou por acaso na prateleira. A poeira fazia cócegas em seu nariz e os raios de sol penetravam pelas persianas, incidindo em faixas sobre as páginas. Ela folheava um jornal após o outro, até que seu olhar se deteve em uma nota com um título quase imperceptível através do amarelamento do papel. Tragédia nas favelas. Menina desaparecida sem deixar vestígios, murmurou ela, com o coração batendo mais rápido. A data da publicação coincidia com a mencionada por Kramer. Sofia sentiu a respiração parar. Tudo isso poderia estar relacionado a ela mesma, ao seu passado, que ela escondia tão cuidadosamente. Ela levantou cuidadosamente a foto ao lado do texto e seu olhar congelou. Na foto havia uma garota, magra, com longos cabelos escuros, olhos cheios de ansiedade, olhando diretamente para a câmera. E o coração de Sofia se apertou. Ela mal se reconheceu naquele rosto. Essa sou eu! Ela exalou, quase sem acreditar nos próprios olhos. Seus dedos tremiam enquanto ela folheava o jornal,
E cada novo parágrafo, cada linha sobre aquele dia nas favelas, pareciam peças de um quebra-cabeça que lentamente se encaixavam em uma imagem única. O lugar, os acontecimentos, os detalhes, tudo coincidia com as memórias que ela guardava no fundo do coração. Sister Kramer, murmurou Sofia, mal conseguindo conter o tremor na voz. Ele estava dizendo a verdade. Tudo isso é verdade. Ela olhou novamente para a foto, para o rosto da garota, surpreendentemente parecido com o seu. Seu coração se apertou e lágrimas involuntariamente brotaram de seus olhos. O passado, que parecia perdido, agora voltava à sua vida com uma força implacável. E, naquele momento, Sofia compreendeu. O segredo que ela escondera todos esses anos não podia mais permanecer nas sombras. Mas, junto com o horror e o medo, surgiu uma estranha determinação: descobrir toda a verdade, mesmo que fosse devastadora. Sofia não conseguia acreditar no que via. O recorte de jornal estava desgastado pelo tempo, o papel amarelado e escurecido nas bordas, mas a fotografia mantinha todos os detalhes. Na foto estava ela, jovem, assustada, com os olhos bem abertos, ao lado de um policial. O olhar da garota revelava o medo que ela sentia naquele momento, a coragem interior que quase ninguém percebia. O artigo contava em detalhes o que havia acontecido na favela. Como um grupo de adolescentes invadiu o armazém, roubou tudo o que podia carregar, como as pessoas se escondiam, com medo e em silêncio, salvando suas vidas. E em meio ao caos e ao medo, havia uma garota, Sofia. Ela foi a única que se decidiu a testemunhar, apesar das ameaças e da incompreensão das pessoas ao seu redor. Cada palavra do artigo ecoava em seu coração como lembranças há muito esquecidas. Ela sentiu novamente um tremor por todo o corpo, o medo que a perseguia quando estava diante do policial, e pensava em como tudo poderia terminar. O sangue gelava em suas veias, mas ao mesmo tempo surgiu uma estranha sensação de orgulho. Orgulho de si mesma, de sua coragem, por não ter cedido ao pânico mesmo nas circunstâncias mais terríveis e ter feito a escolha certa. Sofia sentou-se em uma cadeira, segurando o recorte de jornal com as mãos trêmulas. As lágrimas que ela tentava conter agora corriam por suas bochechas e sua respiração ficou ofegante. Sou mesmo eu, sussurrou ela quase inaudível, como se temesse que a própria palavra proferida pudesse transformar o passado em realidade. Kramer, que se aproximou por trás, parou. Seu olhar caiu sobre a foto e sua respiração parou por um instante. É você, ele disse baixinho, quase com a voz trêmula. Você era aquela garota. Sofia ergueu os olhos para ele. Em seu olhar, ela viu uma mistura de surpresa, reconhecimento e uma leve tristeza, como se ele não estivesse vendo apenas o passado, mas a própria Sofia, aquela que por muitos anos permaneceu escondida do mundo. Ela começou, mas as palavras ficaram presas na garganta. Eu pensei que tudo isso tivesse ficado para trás. Mas não, disse Kramer suavemente, estendendo a mão para tocar seu ombro. O passado te encontrou novamente. E agora podemos enfrentá-lo juntos. Sofia apertou o recorte de jornal, sentindo um estranho alívio. O medo e a dor que ela guardava há anos se misturaram com um novo sentimento. A determinação de não se esconder e finalmente permitir que o passado se tornasse parte do presente. Então, tudo o que eu escondi, tudo isso era importante, disse ela baixinho, sorrindo levemente através das lágrimas. E provavelmente não é por acaso que você descobriu isso justamente agora. Kramer assentiu, e em seu silêncio pairou a sensação de que uma nova etapa havia começado. Uma etapa de verdade e confiança e luta comum pelo que realmente importa. Sofia não conseguia tirar os olhos da foto e do artigo. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Seus dedos nervosamente passavam pelas bordas do recorte quando Kramer,
Percebendo sua confusão, sentou-se ao lado dela. Seu olhar era concentrado, mas suave, cheio de lembranças e uma melancolia oculta. Sofia. Ele começou baixinho, como se tivesse medo de quebrar a linha invisível entre o passado e o presente. Você não imagina o que aconteceu naquela época? O que você quer dizer? Ela perguntou, tentando manter a voz firme, embora por dentro estivesse tremendo. Kramer respirou fundo. Seus olhos se fixaram na janela, como se tentasse ver os anos que se passaram entre eles. Muitos anos atrás, quando você ainda era aquela garota da foto, ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Eu te ajudei. Sofia ficou paralisada. Seu coração se apertou e sua respiração parou. Você me ajudou? Ela sussurrou, sem acreditar no que estava ouvindo. Sim, Kramer disse baixinho. Paguei seu advogado, arranjei um emprego para você, para que pudesse se reerguer. Mas... Ele exalou profundamente. Depois tive que partir de repente e perdemos contato. Sofia sentiu uma mistura de surpresa, gratidão e uma estranha dor por eles terem sido tão próximos e, ao mesmo tempo, separados pelo destino. Eu não sabia, ela exalou baixinho. Todo esse tempo. Eu procurei por você todos esses anos. Ele continuou, olhando diretamente nos olhos dela. Não conseguia esquecer seus olhos, sua coragem, seu caráter. Sofia sentiu o coração apertar e, ao mesmo tempo, se encher de um calor estranho. As palavras de Kramer pareciam dissolver os anos de medo, solidão e luta. E agora nos encontramos novamente, acrescentou ele. E parece que o destino nos deu a chance de consertar tudo. Sofia baixou os olhos para as mãos, apertando o recorte de jornal. Ela não sabia o que dizer, mas sentia uma profunda conexão com aquele homem que a observava e cuidava dela há tanto tempo, mesmo quando estavam separados por quilômetros e anos. Obrigada, ela sussurrou, e nessa simples palavra estava tudo: reconhecimento, alívio e confiança. Kramer gentilmente pegou sua mão e, no silêncio que se seguiu, ambos sentiram que o passado e o presente finalmente se encontraram, criando a oportunidade para um novo começo. Margaret e Felix, sem suspeitar da profundidade da ligação entre Sofia e Kramer, continuaram suas manipulações. Eles caminhavam com confiança pelos corredores do hospital, tramavam suas intrigas, inventavam novos esquemas e planos. Seu objetivo era simples: transferir os contratos importantes para pessoas de palhaço, deixando Kramer no escuro e tirando qualquer influência de Sofia. Felix, sussurrou Margaret, inclinando-se para ele. Precisamos garantir que ninguém veja esses documentos. Quando transferirmos tudo para o nosso pessoal, ninguém poderá contestar. Sei, tudo sob controle, ele respondeu com um leve sorriso. Só que Sofia ainda é muito próxima de Kramer. Enquanto isso, Sofia, tendo acesso aos documentos, começou a reunir provas com cautela, passo a passo. Cada novo contrato, cada correspondência, cada pasta em suas mãos eram como peças de um quebra-cabeça que se encaixavam em um único quadro. Cópias de transações duvidosas, murmurou ela, reorganizando cuidadosamente os papéis. Correspondências sobre a retirada de ativos, continuou ela, folheando rascunhos de mensagens e notas que alguém descuidadamente havia deixado sobre a mesa. Contratos com condições suspeitas, acrescentou ela, olhando para as assinaturas e datas, e seu coração se apertou ao perceber a magnitude das fraudes. Ela sabia que estava agindo no limite do perigo. Qualquer movimento errado, e Margaret poderia perceber tudo. Mas a determinação era mais forte que o medo. Não posso permitir que eles destruam tudo assim, sussurrou Sofia para si mesma, apertando as pastas nas mãos. Kramer precisa saber a verdade. Kramer observava-a de longe, em silêncio, mas com compreensão.
Sofia, tenha cuidado, disse ele, tocando-lhe cuidadosamente no ombro. É um jogo perigoso. Eu sei, respondeu ela, sem tirar os olhos dos documentos. Mas se eu não fizer isso, eles vão ganhar. E não podemos permitir que isso aconteça. Naquele momento, a tensão no ar era quase palpável. Cada passo de Sofia, cada decisão podia mudar a situação, e ao mesmo tempo, cada descoberta dela aproximava o momento em que a verdade viria à tona. Ela respirou fundo, sentindo uma estranha mistura de medo e determinação. Em suas mãos não estavam apenas papéis, mas a chave para a justiça, para salvar Kramer das intrigas de Margaret e Felix. Margaret irrompeu no escritório, com o rosto vermelho de raiva e a voz trovejante. Como você ousa se intrometer nos assuntos pessoais do meu irmão? Gritou ela, aproximando-se passo a passo de Sofia, como se fosse esmagá-la com sua raiva. Você acha que tem o direito de decidir o que é segredo e o que não é? Sofia ficou parada, com o coração batendo forte, mas manteve a cabeça erguida. Suas mãos tremiam, mas ela sabia que não podia recuar. Margaret, ela começou baixinho. Eu não estava procurando por isso. Mas o que encontrei diz respeito à verdade e à justiça. Você mesma deixou rastros, e se ninguém os vir, ninguém saberá o que aconteceu. Margaret sorriu com desdém. Verdade? Você chama de verdade o que encontrou às escondidas, como se tivesse o direito de decidir por todos. Você está apenas tentando se intrometer, destruir tudo. Sofia sentiu a ansiedade surgindo. Mas antes que ela conseguisse responder, Kramer se colocou entre elas. Seu olhar era firme, sua voz soava calma, mas com tanta força que todas as palavras de Margaret perderam peso. Margaret, cale a boca, disse ele com firmeza. Ela me salvou 2 vezes, a primeira vez há muitos anos, a segunda agora. Sem ela, eu nunca teria descoberto a verdade. Margaret se contorceu como se tivesse levado um golpe, mas Kramer não recuou. Sofia é digna de confiança, continuou ele. E você, Margaret, com suas intrigas, só prova quem é realmente perigoso aqui. Sofia sentiu a tensão dentro dela diminuir lentamente. Seu coração ainda batia forte, mas ao seu lado estava um homem que acreditava nela e a defendia. Eu não estava procurando conflito, disse ela baixinho, fazendo uma leve reverência. Eu só queria que a verdade fosse conhecida. Kramer assentiu e olhou para Margaret com uma firmeza que ela parecia nunca ter esperado. É hora de parar com seus jogos. Sofia não é inimiga aqui, e você precisa entender. O verdadeiro poder está na verdade, não nas intrigas. Margaret virou-se em silêncio. Seu rosto empalideceu e seus lábios se contraíram. Naquele momento ficou claro. O confronto entre elas havia entrado em uma nova fase, onde a verdade e a confiança se tornaram armas, e as intrigas e manipulações apenas um pano de fundo lamentável. Kramer convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Administração. Na sala, cheia de pessoas influentes em ternos elegantes, havia um silêncio tenso. Todos sentiam que algo estava para acontecer, mas ninguém sabia exatamente o que. Sofia ficou de lado, segurando a mão de Emma, e observou o que estava acontecendo, sentindo seu coração bater cada vez mais rápido. Senhores, começou Kramer com voz firme. Hoje discutiremos algumas questões muito sérias relacionadas às atividades da minha família e da empresa. Ele pegou uma pasta com os documentos que Sofia ajudou a reunir. Os papéis estavam cuidadosamente dispostos sobre a mesa, cada contrato, cada correspondência, provas de fraudes que ficaram ocultas por muito tempo. Esses documentos mostram, continuou ele, que parte das transações foi feita em nome de pessoas fictícias. Houve tentativas de retirada ilegal de ativos e reescrita de contratos importantes sem o meu conhecimento. Sofia sentiu uma sensação estranha crescendo dentro dela. Uma mistura de ansiedade, alívio e alegria oculta. Ela viu as expressões dos diretores mudarem. Choque, descrença, confusão.
Isso é impossível! Exclamou Margaret, tentando manter o controle da situação. Você não pode apresentar isso. Posso, respondeu Kramer calmamente, mas com firmeza, seus olhos encontrando os de Margaret. E isso não é fantasia. São provas. Felix, que estava ao lado, tentou protestar, mas aparentemente as palavras ficaram presas em sua garganta. Tudo o que ele e Margaret construíram ao longo dos anos estava desmoronando diante dos seus olhos. Sofia não conseguia tirar os olhos do que estava acontecendo. Ela se lembrou de todos os dias de medo, sussurros, ameaças e manipulações. E agora via como o sistema de engano cuidadosamente construído estava desmoronando. Cada documento que ela segurava nas mãos, cada pequena ousadia no trabalho com Kramer, levaram a esse momento. Obrigado, Sofia, disse Kramer baixinho, olhando para ela. Sem você, eu nunca teria conseguido fazer isso. Sofia sorriu quase inaudivelmente, apertando as mãos de Emma. Ela sabia. Tudo o que eles passaram não foi em vão. A verdade prevaleceu, e com ela veio uma sensação de força e confiança que não podia ser quebrada. Félix deu um passo à frente, tentando salvar a situação. Esperem! Gritou ele, agarrando os documentos. Tudo isso é um mal-entendido! Agimos no interesse da empresa! Margaret, como se o apoiasse, acrescentou. Sim, nós só estávamos tentando otimizar os processos. Não há nenhuma intenção maliciosa nisso. Mas Kramer não se mexeu. Seu olhar era firme e sua voz fria e segura. Mal entendido, repetiu ele. Vejam vocês mesmos. Contratos, correspondências, esquemas de retirada de ativos. Tudo documentado, tudo confirmado. Ele mostrou os documentos um por um, mostrando como os negócios foram formalizados em nome de pessoas fictícias e como os ativos da empresa foram retirados sem o consentimento da administração. Todos ficaram em silêncio. Os médicos, que há muito observavam a situação no hospital, as enfermeiras, os funcionários e até mesmo alguns parceiros de negócios de Kramer começaram a trocar olhares e, um por um, passaram a ficar do lado dele. Eu vi tudo isso com meus próprios olhos, disse um dos médicos mais antigos, em voz baixa, mas com firmeza. E posso confirmar, Sofia agiu honestamente. Ela arriscou para proteger os interesses do Sr. Kramer. Eu também, acrescentou a enfermeira, que antes tinha medo de se manifestar abertamente. Tudo o que ela fez foi para o bem do paciente e da empresa. Margaret e Felix olhavam para os lados, sem encontrar apoio. Suas vozes ficavam cada vez mais baixas e seus argumentos mais fracos. Cada uma de suas justificativas se chocava contra evidências irrefutáveis. E ficou claro, as tentativas de esconder a verdade fracassaram completamente. Sofia, ao lado de Kramer, sentia um sentimento de alívio e vitória crescer dentro dela. Ela olhou para ele, e seus olhos se encontraram em um silencioso agradecimento. A verdade havia triunfado. Os intrigantes haviam sido derrotados, e o vínculo que eles construíram ao longo dos anos se tornou ainda mais forte. Você fez a escolha certa, disse Kramer baixinho, apertando a mão de Sofia. Juntos conseguimos restaurar a justiça. Sofia mal conseguia conter o sorriso. Toda a resistência deles às intrigas finalmente foi coroada de sucesso, e a atmosfera de luta tensa deu lugar a um sentimento de triunfo e alívio. O tribunal proferiu o veredicto. Margaret e Felix foram considerados culpados de fraudes financeiras. Suas vozes tremiam quando a decisão foi anunciada, e seus olhares estavam cheios de raiva e impotência. Vocês perdem o direito de administrar a empresa, disse o juiz, e são obrigados a indenizar os danos causados pelas ações comprovadas durante a investigação. Margaret tentou protestar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Felix baixou a cabeça, compreendendo que todo o seu jogo meticuloso havia chegado ao fim. Um silêncio tenso pairou na sala. Sofia estava ao lado de Kramer, com o coração ainda batendo forte de emoção. Mas a sensação de alívio era quase física.
Ela olhou para ele e viu que agora havia em seus olhos não apenas gratidão, mas algo mais: determinação e uma estranha expectativa. Agora que o controle foi restaurado, disse Kramer baixinho, posso tomar uma decisão sobre a qual venho pensando há muito tempo. Sofia ergueu os olhos para ele, inclinando ligeiramente a cabeça. Que decisão? Perguntou ela com cautela, sentindo que algo importante se escondia por trás de suas palavras. Quero que você e Emma se mudem para a mansão, disse ele calmamente, mas com firmeza. Lá vocês poderão viver em paz, sem ameaças e intrigas. Vocês farão parte da minha família, da minha casa. Vocês merecem isso. Sofia não conseguiu responder imediatamente. Em seu peito, misturavam-se surpresa, alegria e uma leve ansiedade. Tudo o que eles passaram levou a esse momento. A possibilidade de uma nova vida, livre de pressão, ameaças e mentiras. Eu não sei o que dizer. Ela exalou, apertando as mãos de Emma. Não precisa de palavras, sorriu Kramer. Apenas venha. A casa está esperando por você. Naquele momento, Sofia sentiu um estranho alívio e uma confiança interior. O passado havia sido revelado, os inimigos punidos, as intrigas destruídas, e agora se abria diante delas o caminho para uma nova vida, tranquila, segura e juntas. Sofia olhou para Emma, e a menina sorriu alegremente. Seu pequeno mundo estava completo novamente. Kramer e Sofia estavam sentados na espaçosa sala de estar da mansão. A luz entrava suavemente pela janela, iluminando os móveis caros e as enormes janelas. Mas Sofia mal percebia isso. Seus pensamentos estavam totalmente absorvidos pelas palavras de Kramer. Sofia, ele começou, olhando diretamente nos olhos dela. Quero lhe oferecer o cargo de diretora executiva de recursos humanos. Você será responsável pelas pessoas, pela equipe, por aqueles que constroem a empresa junto conosco. Sofia piscou surpresa, sem perceber imediatamente a magnitude da proposta. Seu coração bateu mais rápido e uma onda de emoção e ansiedade subiu em seu peito. Diretora! Ela exalou, ainda segurando a mão de Emma. Mas eu sou apenas uma faxineira. Kramer sorriu gentilmente, com aquela cordialidade que sempre a fazia se sentir protegida. Você merece mais do que ser apenas uma faxineira, disse ele. Você salvou minha vida 2 vezes. A primeira vez, quando era aquela garota do passado. A segunda, agora. Sem você, eu nunca teria conseguido recuperar o controle e descobrir a verdade. Sofia sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Seus ombros, que durante anos carregaram medo, ansiedade e cansaço, de repente pareciam mais leves. E Emma, continuou Kramer, acenando para a menina. Ela poderá estudar em uma escola de prestígio. Quero que ela tenha o futuro com que ambos sonhamos. Emma apertou a mão da mãe e sorriu baixinho, enquanto Sofia sentia uma mistura de alegria, gratidão e uma sensação de tranquilidade tão esperada. E eu não sei o que dizer, sussurrou ela com dificuldade para conter as emoções. Isso é demais. Não precisa de palavras, sorriu Kramer. Apenas aceite, você merece isso. Sofia olhou para Emma e depois novamente para Kramer. Seus olhos revelavam determinação. Ela estava pronta para aceitar uma nova vida, cheia de responsabilidades, oportunidades e segurança para sua filha. Tudo bem, disse ela baixinho, sentindo pela primeira vez em muito tempo que o medo havia desaparecido e que uma vida verdadeira se abria à sua frente. Naquele momento, a mansão não parecia mais estranha ou assustadora. Tornou-se um lar onde se podia respirar tranquilamente, onde o passado, o presente e o futuro se uniam em harmonia. 6 meses se passaram. O hospital mudou completamente. Os corredores, onde antes reinavam a tensão e a desconfiança, agora estavam cheios de luz, sorrisos e atenção a cada paciente. Sofia implementou um novo programa de trabalho com pessoas,
baseado nos princípios da participação humana e do cuidado. Ela treinou pessoalmente a equipe, mostrando que mesmo pequenos gestos podem criar grandes mudanças. Emma, que agora se sentia confiante, corria livremente pelo jardim do hospital, ajudando outras crianças e apoiando os pacientes com sorrisos e palavras gentis. Seu riso era contagiante, e seu olhar estava cheio de luz e confiança, algo que antes faltava. Sofia ficava à parte, observando a filha. Seu coração se enchia de calor. Ela se lembrou de todas as provações pelas quais passaram: o medo, as intrigas, a luta contra Margaret e Felix, a noite em que Kramer finalmente confessou seu carinho e todos aqueles momentos em que a fé e a coragem pareciam ser a última esperança. Kramer estava ao lado dela. Agora ele parecia saudável, cheio de força e confiança. Seus olhos brilhavam com tranquilidade e alegria quando ele olhava para Emma, brincando com as outras crianças, ajudando-as a aprender novos jogos e compartilhando risadas. Sofia inspirou profundamente, apreciando o momento, e Kramer, percebendo seu olhar, sorriu. Seu sorriso era caloroso, sincero, daqueles que aquecem o coração e dão uma sensação de esperança. Nunca deixe de acreditar em milagres, disse ele baixinho, dirigindo-se a Sofia. Especialmente quando você mesmo as cria. Sofia olhou para a filha, depois para Kramer, e uma lágrima de felicidade brilhou em seus olhos. Ela percebeu que o destino realmente oferece presentes surpreendentes para aqueles que permanecem fiéis aos seus princípios, têm um coração bondoso e coragem para ir até o fim. Eu acredito. Ela respondeu baixinho, sorrindo. E agora sei que milagres acontecem quando você não tem medo de agir. A luz do sol deslizava pelos rostos, refletindo nos olhos de Emma, e naquele momento tudo parecia perfeito. O hospital cheio de carinho, a família que se reencontrou e o destino que finalmente sorriu para aqueles que não deixaram de acreditar. Sofia deu um passo à frente, pegou Kramer pela mão e juntos observaram o riso e a alegria encherem o jardim do hospital, sabendo que uma vida cheia de oportunidades, esperança e verdadeira felicidade os esperava.